Vamos falar um pouquinho sobre bateria de funk e os caras que criaram isso? Então respira, vem estudar. Hoje chegou o dia então de eu falar de um assunto que eu tava louco pra falar faz bastante tempo já, que é de funk e bateria funk. Mas calma, antes de ficar assustado e preocupado, não estou falando de funk carioca, batidão, nem nada disso. Estou falando de funk, anos 60, Estados Unidos, claro que teve no Brasil também depois, mas estamos falando de funk, James Brown, esse tipo de som que todo batera curte. Todo batera curte funk, dificilmente algum batera não vai curtir ouvir funk e tocar funk, e claro que isso vai acontecer, porque o funk, diferente de outros estilos musicais, ele é muito baseado no ritmo. Claro que a criação assim, de um estilo musical não vem do dia pra noite e de repente, poxa, este é funk e surgiu funk e acabou. É uma construção, vai acontecendo ao longo do tempo. Então, antes do funk, como a gente conhece, do James Brown principalmente, James Brown é a grande referência do funk, e os bateras que eu vou falar hoje são do James Brown, ou seja, tocaram com James Brown, mas claro que é uma construção no sentido de que antes de James Brown, antes desses bateras que eu vou falar sobre, já existiam sons que se assemelhavam ao funk, que já conversavam com o funk. Temos que lembrar que toda a música americana e boa parte da música pop mundial veio do blues. O blues é o pai de tudo, e do blues se ramificou para jazz, para rock, para soul music e para funk. Chegamos no funk. E a diferença básica do funk para outros estilos que já existiam, principalmente um soul, um R&B, né, rhythm and blues, a diferença principal é o foco total e absoluto no ritmo. Se outros estilos estavam muito pensando mais na forma da música e harmonia e melodia, o funk vai ser com foco no ritmo. Então assim, muito comum ter músicas de funk que tem dois acordes na guitarra, repetição absoluta e o foco total na linha rítmica. E pô, adoramos isso, obviamente, estamos falando de um instrumento rítmico por essência. Então, bateria e funk tem tudo a ver. Eu adoro funk, talvez seja meu estilo de música favorito, muito provavelmente. Os meus bateras favoritos tocam esse tipo de som, obviamente não só isso, mas muito dos meus bateras favoritos são de uma linha do funk, pelo menos de essência ali. Então, funk é um assunto que eu queria demais falar faz bastante tempo. E não dá pra falar de funk sem falar nesses dois caras que eu vou falar agora. Já citei o James Brown anteriormente, o pai do soul, o pai do funk, o James Brown, como artista principal, foi o cara que sim trouxe essa linguagem pra gente, pra todos nós. Mas tem os caras atrás da bateria ali. Quem que são esses caras e o que eles estão fazendo? E o James Brown, ele teve alguns bateras, ele teve 5, 6 bateristas diferentes. Ele inclusive tinha não só bateristas, mas outros instrumentistas. Ele tinha mais de um ao mesmo tempo, porque ele era meio bravo e não queria brigar, não queria ficar na mão dos caras. Pô, briguei com o guitarrista, não, então tá, entra o outro aí agora. E mesmo durante o show eles revezavam, enfim, então era muito comum pro James Brown, confesso que eu não sei se para outros artistas, mas era muito comum pro James Brown ter mais de um instrumentista do mesmo instrumento ali na mão o tempo inteiro. E bateristas tiveram vários, tiveram 5, 6, enfim, foram vários, mas tiveram 2 que se destacaram e que merecem uma menção especial aqui. Esses bateras são o Clive Stubblefield e o John Starks, ou John Jabo Starks, como ele era mais conhecido, esse Jabo, esse apelido do meio aí, foram os 2 principais nomes da bateria do James Brown. Para nós bateristas, eles são considerados sim os pais do funk, da bateria funk, do funk drumming. Eles são as 2 referências principais de bateria funk que temos. São 2 bateras com estilos um pouco diferentes, os 2 têm características mais marcantes diferentes uns dos outros, porém, obviamente, com uma linguagem em comum ali desse funk do James Brown. Deixa eu começar a falar um pouquinho primeiro do Jabo Starks, John Jabo Starks.
O Diabo ele participou de várias das principais gravações do James Brown. Ele, por exemplo, é o batera de Sex Machine, é a batera de Payback, que é inclusive uma música que eu vou mostrar aqui hoje, a levada dela, diversos outros hits. Era um batera que tinha uma noção de tempo absurda, então assim, era muito em cima do clique, uma coisa muito forte. E ele inclusive usava muitas das levadas do Diabo. Ele tem o hábito de usar o bumbo em todos os números, em cima de todas as cabeças. Uma coisa bem marcada, bem forte ali, que diz muito sobre o estilo dele, de uma marcação muito firme, muito segura. Então assim, eu imagino os outros integrantes da banda, pô, você toca com um cara desse, você se sente muito seguro com relação ao tempo da música, ao andamento dela, aonde você tá. É um cara que te passa muita firmeza, o cara tá muito ali em cima da coisa. Além disso, algumas outras características, que inclusive vão ficar demonstradas bem nas duas levadas que eu escolhi. Eu escolhi duas músicas, ou seja, duas levadas de músicas do James Brown que o Diabo está tocando. Depois eu vou fazer outras duas também do Clyde, mas estamos começando aqui com o Diabo. Mas dessas duas que eu escolhi do Diabo, tem algumas características que ficam claras em ambas as levadas. Uma delas é a ideia de estar com o contratempo no chimbal marcado, diferente da ideia que a gente está mais acostumado, né, de marcar um chimbal na cabeça dos números, assim, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Esse número a gente está mais acostumado a marcar, ele tem muito essa característica, digamos assim, de marcar o contratempo de maneiras diferentes, tanto acentuando o contratempo. Então, em vez de eu tocar o rock que eu acabei de tocar, a levada de rock que eu acabei de tocar no... Ele costuma fazer muito isso. Ele gosta de marcar esse lugar, esse contratempo, é uma coisa que aparece em muitas das levadas que ele faz. E ele gostava de fazer dessa maneira que eu acabei de fazer, mas também gostava de fazer uma abertura de chimbal nesse lugar. Então, essa era uma outra característica bem marcante das levadas dele. Então, a coisa do contratempo marcado, a coisa dos bumbos firmes, e normalmente nos números, todas as levadas que ele faz são assim? Não. Inclusive as duas músicas que eu escolhi aqui, ele não faz exatamente isso de colocar todos os bumbos nas cabeças. Para vocês saberem já, eu vou tocar a levada da Payback, The Payback, uma música de 74, James Brown, tudo James Brown aqui. E a outra que eu vou fazer é a Soul Power de 71. Ambas as levadas do Diabo que eu estou fazendo aqui, ele não usa esse bumbo em todos os números. Ele até dá uma ideia disso, do bumbo presente o tempo inteiro. Mas não, ele não é o que ele faz nessas músicas. Mas ele faz isso em muitas outras músicas. Essa ideia do chimbal no contra, ele faz nas duas. Vai aparecer bastante e vai fazer aparecer em várias outras do Diabo. Ele foi um dos bateras mais longevos na trajetória de James Brown. Ele ficou, se não me engano, mais de 10 anos acompanhando James Brown. Diferente de outros bateras, mesmo o Clyde, ele ficou 6 anos apenas acompanhando James Brown. E é um cara dono dos maiores sucessos de James Brown, em termos de bateria. Claro, ele estava lá presente em todos os grandes hits de James Brown. O cara é uma lenda, não tem o que falar. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tocar essas levadas de Payback e Soul Power. Só que eu vou fazer da seguinte forma, eu vou tocar em andamentos diferentes para ver se dá para acompanhar um pouquinho melhor. Eu vou tocar ambas num andamento devagar para médio, 80 BPM, e vou fazer depois a 110 BPM. Só para a gente ter um gostinho de como fica essas levadas no andamento um pouco mais para frente. Costuma ficar um pouco mais legal, mas assim, isso é um outro mito também que acontece muitas vezes de, puxa, não, mais rápido vai ficar mais legal. Não necessariamente. Essas músicas, as duas músicas, estavam na casa dos 100 BPM de velocidade, então assim, aqui eu vou tocar em 110, vai até ser mais rápido do que originalmente o cara estava tocando. Então não vamos ficar preocupados tanto com isso também, de, puxa, não, quero fazer a 120, 130, essa levada. Não, essa levada foi feita a 100, a 99 e a 104, se eu não me engano, uma e outra. O objetivo aqui não é velocidade, eu estou fazendo a 110, que é mais na música, mas pra gente ouvir um pouquinho mais pra frente, pra ter uma diferença grande entre o mais devagar que eu vou fazer e o mais rápido.
mas não precisa ser um objetivo fazer a 110, nem de longe. Fazer a 90, por exemplo, as duas tá lindo, está sensacional, vai soar super bem. Então vamos ver essas duas levadas aí, a 80 BPM e a 110 BPM, e depois a gente fala sobre as do Clyde. Bom, vamos falar agora um pouquinho então do Clyde Stubblefield. Se eu tivesse que escolher um batera para fazer essas levadas de funk, principalmente essas levadas de funk das antigas, assim, mais clássicas, certamente seria o cara que eu escolheria, Clyde Stubblefield. Diferente do estilo do John, do Diabo, ele é um pouquinho mais técnico, talvez, eu diria. Ele tem um uso de notas fantasmas, de ghost notes, ou de grace notes, notas graciosas, ou seja, aquelas pequenas notas com dinâmica muito mais abaixo, pequenas notinhas no meio da levada, que dão todo um charme para a levada dele. É um negócio impressionante como ele coloca isso. Então, se eu falei do Diabo, que tinha algumas características, como por exemplo aquele bumbo mais firme, e a questão do chimbal no contra, o chimbal no contra também vai aparecer um pouco no Clyde, tá? É uma questão do estilo realmente, mas nem tanto a questão do bumbo não vai aparecer tanto no Clyde, e muito mais a caixa. A caixa do Clyde é o segredo da história, ou seja, a habilidade de tocar pequenas notinhas, ghost notes, numa
obviamente com uma dinâmica muito mais baixa do que a nota principal, mas são seguidas, são várias seguidas, uma coisa difícil, tecnicamente muito difícil de fazer, e que a gente ouve de cara e não dá essa impressão de ser uma coisa tão difícil de fazer, tão complicada. Soa deliciosamente bem, você fala, nossa, que coisa gostosa, deixa eu entender melhor esse negócio, deixa eu ler essa levada escrita em algum lugar. E aí quando você olha para aquilo, você fala, caramba, só que é difícil demais, cara, que isso? É muito complicado fazer um negócio desse. Uma das levadas que eu vou fazer dele é de uma música chamada Mother Popcorn, de 69, James Brown, tudo James Brown, como eu já falei. E cara, essa levada de Mother Popcorn é o exemplo claro disso que eu acabei de falar, dessas notinhas na caixa e de como ele constrói uma levada na caixa, basicamente, deliciosa, porém difícil demais para fazer. É uma levada em que ele está tocando semínima no chimbal, ou seja, o chimbal está tocando só os números, não está tocando nem os Es, está tocando só os números, e a coisa toda acontece, obviamente, entre caixa e bumbo, mas a caixa com destaque e com os detalhes que são muito da característica do cara. O Clyde, segundo até uma reportagem que eu li do New York Times, uma edição de 2014, eu estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo aqui, ele talvez tenha sido um dos bateras mais sampleados da história. Existe essa possibilidade, obviamente exigiria uma pesquisa bem grande para definir isso, mas pouco importa se foi ou não foi, mas certamente um dos mais, porque ele influenciou toda uma geração de hip hop, por exemplo. As batidas, as levadas que ele fez, até por causa desses detalhamentos de caixa, de chimbal e caixa e bumbo, enfim, foram base de uma porrada de samplers de hip hop dos anos 80, anos 90. O cara ficou muito conhecido, muito divulgado, muito passado pra frente, porém sem ganhar quase nada por isso. Essa é a parte triste da história. Ele foi um cara que não ganhou muito dinheiro na vida aí, apesar de ter sido tocado e retocado por milhares de artistas aí em forma de samplers, mas não foi um cara que viu muita cor da grana nessa história, infelizmente. Mas enfim, grana à parte aí que o Stubblefield ganhou ou deixou de ganhar, vamos falar um pouquinho dessas duas levadas que eu vou fazer, da Mother Popcorn, como eu já falei, de 69, e da Cold Sweat, um dos clássicos do James Brown, de 67. São características diferentes ali de levadas, tanto a Cold Sweat é uma que se assemelha um pouquinho mais ao estilo do Diabo, daquelas que eu já mostrei, e a Mother Popcorn já é outra linha. Já vai para uma linha muito, muito mais técnica, com essas ghost notes realmente que chamam demais a atenção e são difíceis de fazer. Então assim, vou fazer o mesmo esquema do outro, 80 BPM as duas, 110 as duas. A Mother Popcorn fica ali no 80, dá uma atenção para a mão esquerda, para a mão da caixa. Vale a pena essa atenção, porque assim, são nos detalhes que a coisa se faz. É um tipo de bateria funk como um todo, é o tipo de bateria que o segredo está nos detalhes, assim. Ah, aquela ghost notezinha, aquela notinha aqui e ali talvez não faça diferença. Faz diferença. Esse é o negócio. Cada notinha ali tá pensada, tá colocada de um jeito que faz o groove ficar mais groove, mais groovado. Então vai fazer diferença certas notas em certos lugares. Por exemplo, uma outra característica do funk muito forte é deslocar a caixa. Por exemplo, a gente está acostumado com caixa no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. Muito comum do funk tirar essa caixa, vocês já ouviram já nas levadas que eu toquei, tirar essa caixa de lugar, que fica muito gostoso, que dá essa quebrada. Então assim, tá nos detalhes, não adianta. Então dá uma acompanhada aí nas levadas com essa atenção especial para Mother Popcorn. Fechado? Wow.
Beleza, então gente, por esse vídeo é isto. Falei um pouquinho aí sobre esses dois pais do funk drumming, da bateria de funk, Clyde Stubblefield e John Jabo Starks. Inclusive eles lançaram um livro com DVD. O livro se chama The Soul of Funky Brothers. Eu não tenho esse livro, eu quero muito ter esse livro, mas não tenho ele ainda. Certamente é uma aquisição que deve valer muito a pena. Mas legal, encerramos por hoje com esses dois mestres da bateria funk. Farei certamente outros vídeos sobre funk, tem muita coisa de funk para falar ainda. Não falei, por exemplo, sobre o Zigaboo Modelist, batera do The Meters, que é outra lenda importantíssima do funk, a bateria funk. Não falei sobre o Davi Garibaldi, do Tower of Power, que talvez seja uma bateria favorita da vida, muito possivelmente. Então assim, tem muito bateria de funk, tem muita coisa de funk ainda, tem muita linguagem de funk que foi desenvolvida e aprimorada e acrescentada ao longo dos anos, mas claro que a gente vai começar com esses dois mestres, pais da coisa toda. Então a gente se vê num próximo vídeo, respira e vai estudar.